Olá, alunos e alunas dos oitavos anos, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Luciana e essa é a nossa terceira aula de história referente ao quarto bimestre. Vamos lá? Hoje o tema, pessoal, que nós vamos estudar é a abolição da escravidão no Brasil, tá? Lembrando que Brasil foi o último país ocidental a abolir a escravidão e essa escravidão só acabou no Brasil por pressões externas, predominantemente da Inglaterra. Havia pressões internas também, mas os grupos de pressão interna para essa abolição não tinham tanta voz política, digamos assim, tá? Nós podemos definir a escravidão, a abolição da escravidão, aliás, como um conjunto de ações públicas realizadas durante o segundo reinado, ou seja, o governo Dom Pedro II, que levou gradualmente, guardem essa palavra, à extinção da escravidão. Por que gradualmente? Porque o processo de escravidão aqui no Brasil não se deu de um dia para o outro, não se deu de um ano para o outro, tá? Levou 38 anos, tá? De 1850 a 1888. Foi um processo lento e gradual, né? A abolição da escravidão aqui no Brasil. Já falei para vocês da Inglaterra, né? A Inglaterra, ela foi a maior força externa, digamos assim, né, a pressionar o governo do Dom Pedro II para a abolição da escravidão no Brasil. Os ingleses haviam abolido a escravidão de suas colônias em 1807, aliás, abolido o tráfico, né, de escravos em 1807 e abolido a escravidão totalmente em 1833. Então a Inglaterra aqui, ela passa de maior traficante de escravos a maior defensora do fim da escravidão no mundo. Por quê, né? Essas causas nós podemos explicar como sendo predominantemente econômicas. A Inglaterra havia passado, já havia concluído a primeira revolução industrial. O capitalismo industrial já estava consolidado. O que é isso, pessoal? Uma indústria, quando produz, precisa vender, porque se não vender, essa indústria não tem lucro, tá? Então a Inglaterra estava interessada em quê? Em mercado consumidor, ou seja, gente para comprar, gente para consumir os seus produtos industrializados, né? Escravo recebe salário? Não, né? Quem não recebe salário não compra, né? Daí o motivo da Inglaterra começar a pressionar o Dom Pedro II para a abolição da escravidão. Os ingleses estavam interessados no enorme contingente de compradores de seus produtos que eles iam ganhar, né, a partir da abolição da escravidão. Ah, mas por que eles tinham certeza que os escravos iriam comprar produtos ingleses? Porque a Inglaterra, né, ela já era, mandava no Brasil, assim, desde lá o início do primeiro reinado, né, do Dom Pedro I, e o Brasil tinha vários acordos com os ingleses e comprava produtos ingleses, ok? Continuando aqui, pessoal, né? Então, a Inglaterra, a partir da década de 1830, ela redobra os seus esforços para combater o tráfico negreiro. Em 1831, né, é aprovada uma lei brasileira antitráfico, tá? Que não podia mais, assim, traficar. Só que essa lei não foi cumprida, tá? Aqui em 1831. Em 1845, o parlamento inglês aprova uma lei chamada Bill Aberdeen. O que essa lei fazia? Ela autorizava, né, a marinha inglesa a aprisionar todos os navios no Oceano Atlântico que fossem pegos com escravos, tá? Traficando escravos da África para o Brasil. E a tripulação desse navio não ia ser julgada no Brasil nem em Portugal, tá? Ele ia ser julgada na Inglaterra, tá? Essas pressões inglesas levam o Brasil, né, o parlamento brasileiro aqui, a apoiar em 1850, juntamente com a lei de terras, que eu falei para vocês na aula passada, uma lei chamada Lei Eusébio de Queiroz, tá? A Lei Eusébio de Queiroz fazia o quê? Proibia o tráfico negreiro, ou seja, a partir de 1850, para de vir escravos da África para o Brasil, tá? Anotem aí, então. A primeira medida brasileira efetiva no combate à escravidão
A medida efetiva para abolir a escravidão foi a Lei Eusébio de Queiroz, de 1850, que aboliu o tráfico negreiro. Aqui eu trouxe para vocês, né, o número de escravos que chegou ao Brasil, tá? Nas épocas aqui que eu vou falar para vocês. Entre 1530 e 1600, chegou ao Brasil traficado 50 mil escravos, tá? No século 17, ou seja, de 1601 a 1700, chegou ao Brasil 560 mil escravos, tá? No século XVIII, 1.680.000 escravos. E no século XIX, até 1855, 1.700.000 escravos, né? Totalizando aí um número por baixo de mais de 4 milhões de africanos escravizados que chegaram ao Brasil, né? Aqui, depois da Lei Eusébio de Queiroz, ó, nós temos uma diminuição, né, drástica, né, no número de escravos que desembarcaram no Brasil. Ele passa lá para a década de 1830 de 240 mil escravizados para apenas entre aspas, né, 6.100 escravizados, né? Então, a Lei Eusébio de Queiroz, ela não cumpre totalmente a sua função, mas ela diminui o número de escravizados que desembarcaram ao Brasil, né? Após essa extinção aí, né, do tráfico negreiro, começa aqui no Brasil uma verdadeira campanha, né, abolicionista, ou seja, uma campanha para abolir a escravidão. Adesão de vários setores da sociedade, ou seja, várias pessoas que faziam inúmeras profissões, né, que tinham inúmeras profissões, aderiram a essa campanha, como os parlamentares, né, os que faziam as leis aqui no Brasil, os meios de comunicação, a imprensa, artistas, intelectuais e até militares começaram aí a fazer parte, né, da campanha abolicionista que foi iniciada pela Inglaterra. Em 1871 foi promulgada, né, no Brasil a Lei do Ventre Livre. O que a Lei do Ventre Livre falava? Que os filhos das escravas nascidos a partir de 1871 seriam livres, entre aspas, né? Porque essa criança, ela ficaria sob a tutela do dono da mãe até 8 anos de idade, né? E a partir do momento que a criança completasse 8 anos de idade, a mãe da criança iria decidir se receberia do Estado 600 mil réis de indenização ou se ia deixar aquela criança como escrava até os 21 anos, né? Ou seja, a Lei do Ventre Livre não adiantou de nada, né? Porque aquela criança, ela ou era escrava até os 8 anos, ou era escrava, né, até os 21 anos. Porém, as duas principais fontes, né, de abastecimento da escravidão no Brasil haviam sido ceifadas, né, que é o tráfico, né, em 1850 foi ceifado, e o nascimento, né, também foi ceifado aqui com a Lei do Ventre Livre, já era um passo aí, né, na abolição, tá? Em 1884, pessoal, uma curiosidade aqui para vocês. As províncias do Ceará e do Amazonas, né, adiantaram seu governo do Dom Pedro II e acabaram, né, extinguindo aí a escravidão no Amazonas e no Ceará. Então, se vocês verem alguma prova aí, algum concurso, algum vestibulinho que vocês forem perguntar para vocês, que vocês forem prestar, perdão, e perguntar para vocês qual a primeira província brasileira a abolir a escravidão, foi o Ceará, certo? Em 1885, né, aí continuando aí a leva das leis, né, que levaram à abolição da escravidão, o Império Brasileiro, né, promulga a Lei dos Sexagenários, que dava a liberdade para os escravos com mais de 65 anos. Essa lei aí virou uma piada, tá? Esta lei virou uma piada porque a vida média do escravo era 30 anos. Se ele ganharia sua liberdade com 65, já não ia adiantar nada, né? Porque ele estaria morto aí
há mais de 35 anos. Então, foi uma tentativa, aí, segundo a Emília Viotti da Costa, né, que é uma historiadora muito famosa, a lei de sexagenários foi uma tentativa daqueles que se apegavam à escravidão a atrasar aí o processo, né? Não adiantou de nada também, tá bom? Continuando aqui, pessoal, né? Finalmente, né, no dia 3 de maio de 1888, a princesa Isabel, que era filha do Dom Pedro II, ela assina, né, a Lei Áurea, que extingue a escravidão no Brasil, né? O Brasil consegue a façanha, né, de ser o último país ocidental a acabar com a escravidão. Acabou com a escravidão, todos os ex-escravos foram inseridos na sociedade, pessoal? Não, né? A abolição, a Lei Áurea, ela abole a escravidão, porém, ela não cria mecanismos para inserção daquele ex-escravo na sociedade, ou seja, ele não consegue emprego, ele não consegue estudar, ele não consegue viver dignamente e plenamente a sua cidadania, tá? Então esse aí foi um dos maiores erros da Lei Áurea, tá? Não garantir mecanismos de inserção para o ex-escravo, né, que agora era um liberto, era um homem livre, porém ele continua aí marginalizado, né, pela sociedade. E eu digo até hoje, né, não existem mecanismos aí, esses afrodescendentes acabam aí sofrendo preconceito na sociedade até hoje. Certo, pessoal? Qualquer dúvida que vocês tiverem, pode procurar eu ou José no plantão, que a gente auxilia vocês no que for preciso, tá? Um abraço, até a próxima.